Graça e paz, minha igreja. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Louvamos o nome do nosso Senhor. Mais um dia, mais um tempo diante dele e da sua santa palavra. Palavra essa que é vida, palavra essa que é viva, palavra essa que transforma a nossa vida. Querido, a nossa reflexão de hoje, ela se encontra no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, os versículos são o versículo de número 21 até o versículo de número 28. Mateus capítulo 16, de 21 até o 28. Mas eu quero ler com os irmãos e com os nossos amigos somente os versículos de 21 até o versículo de número 23. E eu quero pensar com os irmãos em pouco tempo sobre o pensamento vida vitoriosa. Vida vitoriosa. A Bíblia é repleta de promessas. Tantas promessas tem na Bíblia, promessas de vida e não de morte. E nós queremos entender, dentro da dinâmica de Jesus, o que é essa vida vitoriosa. Por que o título? Porque alguns dias atrás o rapaz estava reclamando um pouco da vida, conversando um pouco da vida e reclamando um pouco da vida. Aliás, reclamando até bastante da vida. E ele disse que como crente ele estava vivendo uma vida de derrotado. Como crente, o crente tem que viver uma vida vitoriosa. Na cabeça dele, crente que passa problema, está com algum problema espiritual, está com falta de Deus na vida. Pensamento esse não novo, pensamento muito antigo. Os amigos e os irmãos lembram de Jó e seus amigos. Os amigos de Jó condenaram Jó porque estava passando por aquela situação de perder tudo numa rapidez gigantesca, uma rapidez assim, até que insana, uma rapidez que não tem nem como explicar. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu tudo e ainda perdeu a saúde. E os amigos de Jó chegaram a Jó e condenaram Jó. Você está passando por problema, você está passando por dificuldade, é porque você está em pecado, Jó. Então, esse pensamento meio farisaico, esse pensamento judeu, esse pensamento que não é o pensamento do Senhor Jesus, ele não é novo, ele é bem antigo. E eu quero pensar, eu comecei a conversar com aquele rapaz e me veio estas palavras na cabeça do Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos o que é vida vitoriosa. Então eu quero conversar com os irmãos sobre isso. Vida vitoriosa. Mateus, capítulo 16, de 21 até o 28, mas nós vamos ler somente o versículo 21 até o 23. Ok, querido? Diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes das sinagogas e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus chamou os seus discípulos ali e começou a explicar muito claramente tudo o que iria acontecer a ele. Ele falou: eu vou ter que ir para Jerusalém, e eu vou ser humilhado, eu vou ser espancado, eles vão cuspir em mim. E detalhou para os discípulos o que é que iria acontecer com ele em Jerusalém. A cabeça de Jesus pensava longe. Então Pedro, versículo 22, então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, nunca isso te acontecerá. Olha a cabeça de Pedro.
nunca isso te acontecerá. Cabeça daquele cabeça de judeu que esperava o libertador, que esperava o Messias. Aí, versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha para quem Jesus disse estas palavras. Para aquele homem chamado Pedro, que até então fazia confissões maravilhosas, como no capítulo 16, o versículo 16, no mesmo capítulo que nós lemos nos versículos anteriores. Pedro fez uma declaração: tu és o Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou: quem dizem por aí que eu sou? Um João Batista, outro Moisés, outro Elias. E Pedro respondeu: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declarações fantásticas. E em João, no capítulo 6, versículo 68 até o versículo 69, ele faz outra declaração linda. Das muitas que Pedro fez, ele disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Este era Pedro, e nós nos assemelhamos a Pedro. Quando tudo está tranquilo, quando tudo vai bem, nós estamos dando glória a Deus e aleluia, fazendo declarações maravilhosas. Nós nos assemelhamos a Pedro neste ponto bacana e positivo de Pedro, mas também nos assemelhamos a Pedro no lado negativo de Pedro. Nos assemelhamos também a Pedro no pensar que seguir a Jesus é sinônimo de vida facilitada. Pensa na cabeça de Pedro, pensa na cabeça dos discípulos, pensa na cabeça dos seguidores de Jesus naquela época de então, esperando o libertador, esperando aquele que facilitaria a vida deles. Pensa naquele tipo de crente como nós, que pensa muito no jeitinho brasileiro. Nós temos esse costume do jeitinho brasileiro para facilitar a nossa vida. Um quebra um galho aqui, outro quebra um galho ali, tipo aquele personagem clássico da Disney, Zé Carioca. Nós, brasileiros, temos a tendência de pensar e ser como aquele Zé Carioca, aquele personagem que foi criado em 1940 pela Disney, justamente pensando nesse jeitinho brasileiro, um camarada cheio de trejeitos, cheio de jeitinhos que conseguem facilitar a vida. E Pedro pensou que Jesus veio para facilitar a vida deles. E muitos de nós hoje pensamos que Jesus veio para facilitar. Queridos, nós temos que entender que o plano do nosso Deus é um plano totalmente outro, é uma outra dimensão, é de uma outra dispensação. Com essa cabeça de judaico-cristã, de pensar que a nossa vida, que será facilitada, será uma vida de, como canta aí, que agora é só vitória, só vitória, só vitória, a prova acabou, a luta foi embora e agora é só vitória. Vivemos como Pedro, nos assemelhamos a Pedro nesse sentido de esperar que a qualquer momento, num estalar de dedo, Deus vai mover céus e terra e vai trazer o nosso milagre e vai resolver os nossos problemas. Queridos, atente-se a isso. Nós cavamos as nossas próprias covas da forma pela qual que vamos vivendo. Temos que entender, querido, que é a lei da semeadura e que Deus é justo. Ele vai nos livrar, sim. Ele tem um plano de liberdade, sim. Ele tem um plano de salvação, sim. Ele tem plano de vida, sim. Ele tem plano de vida abundante, sim. Mas essa vida abundante não significa ser eximido de problemas.
Eu falei para aquele jovem, meu querido, a nossa vida é assim. Nós não estamos isentos de problema. O nosso Senhor Jesus, Ele disse para os seus discípulos tudo o que iria acontecer com Ele. Ele podia estalar os dedos e resolver tudo. Mas não, querido. Há um processo pelo qual nós precisamos passar. Precisamos passar. Será porque nós temos essa tendência, querido? Será porque nós temos essa tendência de esperar só em Deus e esperar que Deus faça tudo para nós e nós queremos ficar com nossos braços cruzados? Será porque nós temos essa triste tendência? O versículo 21 diz assim: Jesus começou a contar para eles o que iria acontecer claramente. Preciso ir para Jerusalém, e lá os sacerdotes e mestres da lei falam comigo, vão fazer com que eu sofra muito. Eu sofrerei muito, e eu serei morto no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Então Pedro levanta e fala, de forma alguma isso vai acontecer com o Senhor. E Jesus não repreende, sai para lá, Satanás. Porque você não pensa com a mente de Deus, você pensa com a mente humana. O seu pensamento é aqui. As coisas de Deus e os planos de Deus são outros. Temos que entender, querido, que o nosso grande problema está aqui, neste último versículo que nós lemos, no versículo 23, quando Jesus falou para ele, você pensa, meu amigo, nas coisas, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus veio trazer uma nova dispensação, uma nova realidade, uma nova forma de vida. E nós estamos olhando para o aqui e para o agora, para o imediato, e Jesus olha para o além, Jesus olha para o horizonte. Jesus pensava no sacrifício por todos. Pedro pensava no sacrifício por ele e pelos amigos dele, no seu mundinho de então. A visão de Jesus é uma visão transcendental, é uma visão que sai de uma realidade para uma outra realidade. E Pedro, os discípulos não entenderam, e muitos hoje ainda não entendem esta verdade. Jesus pensava em vida eterna, Pedro pensava em vida aqui. Jesus está falando com ele, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, Pedro. Eu vou mergulhar no chão, vou ficar por 3 dias, mas eu vou ressuscitar, eu não vou ficar ali. Jesus falava de vida eterna, Jesus falava de um sacrifício por todos, eu vou sofrer por todos, e Pedro queria que ele não sofresse, ficasse ali e estabelecesse no seu reino, que é um reino de vitória, um reino de alegria, e o reino de agora é só vitória, só vitória, só vitória. O grande problema de Pedro e dos discípulos foram de não entender os planos e os propósitos. Jesus falava de uma outra realidade. Eles estavam ainda presos aqui nesta realidade. Como diz o pensamento, Jesus apontava para a lua e eles olhavam para o dedo. É assim, querido, que eles viviam, e é assim que muitos vivem hoje, porque o plano de Deus é de vida e vida com abundância. Não seremos livres de todos os nossos problemas. Ele não faz milagre, ele é Deus, ele continua sendo Deus, e os milagres existem, e eu acredito piamente no milagre, que ele faz milagre em abundância na nossa vida, mas o foco do Senhor Jesus é um outro milagre, queridos. Isso que eu queria que os irmãos, minha igreja amada, meu amigo, entenda que o foco do Senhor, o foco de Jesus é um outro milagre de uma outra dimensão. E Jesus então, depois de chamar Pedro e Satanás, chama os seus discípulos e diz assim, olha, siga-me e encontrarás vida. Chamou Pedro e Satanás, para trás de mim, Satanás, eu preciso ir e eu vou, e você não pode me impedir. Para trás de mim, Satanás. Agora tem uma coisa, atente-se aí, isso é muito bacana. Sigam-me, se vocês me seguirem, vocês encontrarão vida. É dessa vida que ele está falando. Siga-me, versículo 24, a colocação de Jesus é: se alguém quiser vir após mim. É uma colocação que fica em aberto. Você escolhe ir ou não ir. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser encarar esta vida, se alguém quiser ter esta vida que eu trouxe, uma vida com propósito, uma vida diferenciada,
uma vida que realmente é vida, que não consiste no ter vida só no ter, ou no ter vida só no ser, mas é uma vida abundante e constante, que vai começar aqui e vai jorrar para a eternidade. E Jesus fala, é dessa vida, não dessa vida coloquial, dessa vida mesquinha, dessa vida que consiste no ter, nessa vida que não consiste que consiste somente na alegria, essa vida que consiste somente na satisfação, essa vida que consiste somente no massagear do ego, do amor próprio. Não, querido. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o foco, este é o ponto, este é o centro. E siga-me, e você encontrará vida. Aí então surge assim, mas seguir Jesus para onde? Como seguir Jesus para encontrar esta vida? Um escriba certa vez em Mateus no capítulo 8 falou para Jesus: eu vou te seguir para onde o Senhor for, eu vou te seguir. Aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava falando assim: olha, eu não tenho nada com este mundo, eu não tenho nada neste mundo, e eu não tenho nada a ver com este mundo. Seguir Jesus para onde? Quando ele diz: eu não tenho nada a ver com este mundo. E em João, no capítulo 18, versículo 36, isso que é lindo: meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Então seguir Jesus para onde? Meu reino não é daqui, o meu reino é eterno. Então você poderia pensar: como nós vamos te seguir? Te seguir para onde? Jesus está dizendo assim: olha, gente, atente-se para esta verdade. Eu não sou daqui, eu só estou aqui, mas eu não sou daqui. Quando eu falo em vida, eu não falo numa vida supérflua aqui, passageira, uma vida transeunte, uma vida que segue, uma vida muito medíocre, uma vida muito pequena, que consiste na qualidade do que eu sou para ser. A vida que eu estou falando com vocês é uma vida de uma outra dimensão e de uma outra realidade. Seguir Jesus para onde? Qual é o caminho? O convite de Jesus, meu querido, é para seguir para um outro mundo. E qual o caminho a percorrer? Aqui eu acho fantástico. Ele não usa meias palavras. Ele não usa, no versículo 24. Qual o caminho a percorrer para esta outra dimensão, para esta nova dimensão, para esta nova vida, para esta nova realidade, para este novo contexto? A palavra é essa: um novo contexto, uma nova aliança, uma nova metodologia, um novo jeito de ser, um novo jeito de viver, um novo jeito de andar, um novo jeito de falar, um novo jeito de viver, um novo jeito de olhar para as pessoas, um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de caminhar, um novo jeito de vestir, tudo novo. Qual o caminho a percorrer? No versículo 24: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim, ó: passe pela morte como eu. Ele está dizendo ainda mais: mergulhe na nova dispensação, novo tempo, nova aliança. Ele está dizendo assim: na nova aliança tudo precisa ser novo. Para viver lá eu preciso morrer aqui. Para viver lá eu preciso morrer aqui. É me achar em Cristo. Eu preciso me achar em Cristo e ser achado de fato e de verdade com Cristo, como cantamos que eu, perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Eu preciso entender que eu sou pecador. Ele está dizendo: olha para mim, venham, olha para mim, me
e sigam, mergulhe nesta nova vida, neste novo ser, nesta nova realidade. Oh, queridos, mas neste novo ser, neste novo jeito de viver, nesta nova realidade, eu não me achego lá ajoelhando ao príncipe deste mundo, por mais que pareça ser de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o diabo se transforma em anjo de luz para enganar a muitos, e tem enganado a muitos com as facilidades, com o evangelho coach, com o evangelho da facilidade. Ele tem enganado, ele tem enredado, porque agora é só ostentação, agora é só carro novo, agora você é o centro. Ele é o centro, Ele é o primeiro, Ele é o tudo, nós só somos servos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não dá para entender e para aceitar, para entender e para viver este novo reino prostrado aos pés do diabo. E Jesus nos ensinou isso lá no deserto. O diabo chamou Jesus e falou: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Sai para lá, Satanás. Somente a seu Deus servirás, e só a Ele amarás, e só a Ele honrarás, é só para Ele viver, é só para Ele. E se eu estou sofrendo, se eu estou alegre, é para Ele, é tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se comemos, se bebemos ou passamos qualquer outra coisa, passamos tudo para a glória do Senhor. Sai para lá, Satanás, como falou com Pedro. Eu quero finalizar, querido, com essa pergunta: o que é vida vitoriosa? O que é ganhar a vida? Eu quero finalizar com essa frase de C.S. Lewis, uma frase muito linda e que me marcou essa frase. E eu espero que essa frase encontre aí um lugar no seu coração. C.S. Lewis é um teólogo, um escritor fantástico, de uma mente brilhante, de uma visão do reino fantástica. C.S. Lewis disse assim: Deus não quer homens bons, Ele quer homens novos. Jesus veio para trazer um novo tempo, nova realidade. Ele não postura, Ele não amenda, Ele não conserta, Ele faz novo. Isso é fantástico. Deus não quer homens bons, porque quando eu penso que eu sou bom, eu estou achando que eu sou suficiente para ser bom. Não é. Ninguém é bom em si, bom é só Deus. Jesus não aceitou ser chamado de bom mestre. Por que você me chama de bom? Não há ninguém bom, senão um que é Deus. Por isso que Deus não procura ninguém bom, pessoa boa, jovem, não. Ele procura por homens novos, mulheres novas, jovens novos, que entenderam. E Paulo explica em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que é ser este novo. Ele disse assim: olha, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus não quer remendar, Ele quer você uma nova criatura. E vida vitoriosa consiste nisso, querido, em ser uma nova criatura. Por quê? Porque as coisas velhas, as coisas do velho homem, os rudimentos do velho homem já ficou para trás. A minha visão é uma visão nova, focada, centrada em Cristo, este o crucificado e ressuscitado, o ressurreto, e agora está à direita de Deus, intercedendo por nós. Vida vitoriosa é vida em Cristo. O homem novo que está em Cristo não enxerga mais a vida da mesma forma. Não enxerga mais, querido. Ele não enxerga a vida da mesma forma e não vive da mesma forma. Enxergar e viver são coisas diferentes, mas elas precisam andar juntas.
porque eu posso enxergar, mas eu posso não fazer. Eu preciso enxergar e viver. Pedro não enxergava e por isso Pedro não vivia. Enxergue, querido, esta nova vida. É uma vida nova que é independente das circunstâncias. Ele continua sendo Deus. Vida vitoriosa é vida que cumpre um propósito divino na terra. Cristo, o divino, veio, estabeleceu o seu reino e eu preciso passar pela cruz cumprindo um propósito divino aqui. Se na minha vida não existe, não tem um propósito divino, a minha vida não é abundante. Vida abundante consiste em um propósito divino. Isso é vida vitoriosa, isso é vida abundante, propósito divino. Sem Deus eu não sou, porque só Deus é. E este é de Deus, ele passa a viver, a estar em mim. Só aquele que é pode nos conceder o direito de ser, porque só ele desceu dos céus. Só Ele é Deus. Ele disse que estaria conosco. Para me ser alguma coisa, eu preciso dele, porque só Ele é. Finalizando, querido, o homem sem Deus é uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Vida vitoriosa, entenda o seu propósito aqui na terra com Deus. Passe pela cruz. Fique-se na cruz, não abra mão da cruz. Vida vitoriosa não consiste no que temos, e sim no que somos com Ele, porque só Ele é e me faz ser completo nele. Que Deus complete esta palavra no seu coração. Tenha uma vida verdadeiramente vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus complete essa palavra no seu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. E até uma outra oportunidade, meu querido, e até um outro tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.